Fale menos e conquiste mais. Sabe aquela expressão calado vence, que vemos sendo muito usada nas redes sociais? Bom, isso não é à toa, pois por trás dessa frase, que a princípio só parece uma simples frase de efeito, existe uma verdade poderosa. E hoje vamos falar sobre ela. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira, o mesmo narrador do Minuto com Deus. Só que nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Esse é o segundo episódio da série Desafiando os Gigantes. E você pode continuar ouvindo mesmo sem ter ouvido o primeiro. Mas se você quiser ter uma experiência completa, clique no card ou na playlist da tela final para assistir. Eu já vou direto ao ponto com você hoje. Pare de falar sobre suas batalhas para todo mundo. A verdade é que nem todo mundo está interessado no seu sucesso. Nem todos compreendem o seu esforço diário. E infelizmente nem todo mundo quer te ver vencer e derrubar os seus gigantes. Mas o ponto principal em aprender a vencer algumas batalhas em silêncio nem é sobre como os outros podem nos impedir de fazer isso, mas sim que muitas vezes, ao contarmos para as outras pessoas um objetivo, por exemplo, nós criamos dentro da nossa cabeça duas coisas. A sensação de que o objetivo já foi alcançado, pois já o mencionamos para outro alguém, ou a sensação de que temos um prazo para alcançarmos tal objetivo, agora que alguém está sabendo dele. Você entende o que eu estou dizendo? É simples se você parar para pensar. Essa sensação de dever cumprido é tipo aquela falsa sensação de estarmos presentes na vida das outras pessoas, apenas por estarmos comentando frequentemente os seus posts nas redes sociais. Da mesma forma que a sensação de termos um prazo cria em nós a ideia de que, depois de contarmos um objetivo para alguém, esse alguém agora está apenas esperando a gente cumpri-lo ou não o cumprir. Isso cria uma pressão desnecessária, uma espécie de expectativa que, em vez de nos motivar, pode acabar nos paralisando. Afinal, quando o foco se desloca da realização pessoal para a aprovação externa, o verdadeiro significado dos nossos esforços pode se perder. E é aqui que entra a sabedoria do falar menos e conquistar mais. Ao optarmos por guardar nossos planos e conquistas para nós mesmos, ou pelo menos compartilhar apenas com aqueles que verdadeiramente nos apoiam e compreendem, nós nos libertamos dessa pressão externa. Isso nos permite concentrar nossa energia não na expectativa dos outros, mas na execução concreta das nossas metas. Além disso, manter nossos objetivos em segredo até que sejam concretizados pode nos proporcionar uma força interna surpreendente. Quando finalmente revelamos nossas conquistas, elas falam por si mesmas, sem necessidade de validação prévia. Essa abordagem não apenas protege nossa jornada de possíveis influências negativas, mas também nos ensina o valor da autoconfiança e da autossuficiência. Aprendemos a confiar mais no nosso taco, a valorizar o progresso silencioso e a entender que o verdadeiro sucesso é aquele que não precisa ser anunciado para ser real. Nesse sentido, falar menos e conquistar mais é mais do que apenas uma estratégia para evitar a inveja ou o desânimo alheio. É um estilo de vida que nos encoraja a buscar a satisfação pessoal em nossas próprias realizações, sem depender da aprovação ou reconhecimento externo. É compreender que, no fim das contas, o mais importante não é o que os outros pensam sobre nós ou nossas conquistas, mas sim o que nós mesmos sabemos que conquistamos e como isso nos transforma.
Da próxima vez que estiver prestes a compartilhar seus planos ou sucessos, lembre-se de ponderar o impacto que isso pode ter em sua jornada. Pergunte a si mesmo: eu estou buscando aprovação ou estou compartilhando por uma razão genuína que contribuirá positivamente para a minha trajetória? Ao adotar uma postura mais reservada sobre seus objetivos e conquistas, você não apenas se protege contra influências externas negativas, mas também constrói uma base sólida de confiança e resiliência interna, essencial para desafiar gigantes e alcançar verdadeiras vitórias. É comum se perder quando você está tentando agradar aos outros, e é comum a gente se sentir desmotivado quando não conseguimos atender às expectativas dos outros. Pois sim, por mais que tentemos viver sem precisar da aprovação de alguém, às vezes agimos como se precisássemos. Mas você não pode desistir por falta de incentivo dos outros. E, na verdade, você precisa começar a não depender disso para nada em sua vida. Por exemplo, nem sempre esse canal aqui vai bem. Às vezes, as visualizações caem muito e bate um desânimo de pensar: será que esses vídeos têm mesmo causado impacto na vida das pessoas? Será que ainda tem alguém escutando esse vídeo até o final? Se você me ouve até agora, escreva "eu" aqui nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Sabe por que eu continuo a fazer essas reflexões? Porque eu sempre leio comentários de pessoas dizendo que se sentiram tocadas com as reflexões. Pessoas comentando que algum vídeo fizeram com que elas enxergassem por uma nova ótica, sabe? Isso é motivador, claro, mas não é por isso que eu continuo a fazer as reflexões. Eu quero causar um impacto positivo no mundo, seja em 1000 pessoas ou seja em uma pessoa. Então, eu continuo não por causa da aprovação dos outros, mas sim da minha vontade interna e verdadeira de tocar a vida das pessoas com uma nova mentalidade. Se você pensar somente na aprovação dos outros, alguns passos em direção ao seu objetivo não vão ser dados, pois você estará distraído com outras coisas na sua jornada e vai acabar se desviando do verdadeiro objetivo. A busca pela aprovação externa pode ser uma armadilha que nos impede de explorar nosso verdadeiro potencial. Quando focamos demais no que os outros pensam, corremos o risco de moldar nossos objetivos, sonhos e até mesmo nossa personalidade, com base nas expectativas alheias. Essa mentalidade nos distancia de quem realmente somos e do que verdadeiramente desejamos conquistar. A verdadeira conquista vem de um lugar de autenticidade, de estar alinhado com os próprios valores e não com os valores impostos pela sociedade ou pelo nosso círculo social. O silêncio sobre nossas ambições e conquistas nos permite um espaço de reflexão e crescimento pessoal, que é crucial para o desenvolvimento de qualquer indivíduo. Em vez de buscar constantemente a validação externa, devemos aprender a encontrar validação dentro de nós mesmos. Isso significa celebrar nossas próprias vitórias, por menores que sejam, reconhecendo o esforço e o progresso que fizemos. A satisfação pessoal deve ser o nosso maior motivador, pois é ela que nos empurra a continuar, mesmo quando ninguém está olhando. Quando nos comprometemos com nossos objetivos em silêncio, cultivamos uma relação mais íntima com nossas ambições. Isso nos dá a liberdade de errar, de ajustar nossos planos sem o medo do julgamento externo e de verdadeiramente desfrutar do processo de aprendizado que cada jornada traz. Esse processo de introspecção e autodescoberta
é fundamental para o crescimento pessoal e para a construção de uma identidade forte e independente. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a anunciar seus planos ou conquistas, faça uma pausa e reflita sobre as razões por trás dessa vontade. Está buscando aprovação ou apenas compartilhando uma alegria genuína? Lembre-se de que o valor das suas conquistas não diminui porque não são reconhecidas publicamente. Na verdade, elas podem até ganhar mais significado quando são apreciadas em um espaço pessoal e íntimo, onde a única aprovação que realmente importa é a sua. Em resumo, falar menos e conquistar mais não é apenas uma tática para evitar a negatividade externa. É uma estratégia de vida para fortalecer o autoconhecimento, a autoconfiança e a autenticidade. Ao adotar esse estilo de vida, você não só aumenta suas chances de sucesso, como também constrói uma vida mais plena e significativa, baseada em suas próprias definições de sucesso e realização. Não deixe que a voz dos outros abafe a sua própria voz interior. Siga em frente, focado em suas metas, e deixe que suas ações falem mais alto do que qualquer palavra. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu venço calado. Hoje eu vou liberar uma palavra de proteção, uma palavra de força e de vida sobre você. Amém? Sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu peço que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui hoje. Ouça essa mensagem até o final, porque no final nós vamos orar juntos, nós vamos falar com Deus. Nós não precisamos de intermediários para chegar até Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. O sangue de Jesus fez com que o véu se rasgasse e nós podemos entrar na presença de Deus todas as vezes em que quisermos. A nossa reflexão de hoje é em Salmos 125. Está escrito assim: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Assim como as montanhas cercam Jerusalém, o Senhor envolve seu povo, agora e sempre. O domínio dos ímpios não recairá sobre a terra dos justos, para que os justos não sejam levados à injustiça. Senhor, faça o bem aos bons, aos que têm corações retos. Mas aqueles que seguem caminhos tortuosos, o Senhor os afastará, junto com os malfeitores. Paz seja sobre Israel. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para ter um minuto com Deus. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se Deus colocar na sua mente o nome de alguém, uma situação específica, escreva aqui nos comentários, pois no final da mensagem nós vamos clamar juntos, para que Deus olhe para nós com um olhar de misericórdia. Eu não sei como você se encontra nesse momento, mas quando eu leio alguns comentários das mensagens que eu posto aqui no canal, eu vejo muita gente lamentando sobre cansaço, sobre a dor de não ter as respostas que tanto procuram. Pessoas clamando pela saúde daqueles que elas mais amam. Alguns irmãos têm buscado uma bênção na área financeira. Outros têm buscado uma restauração no casamento. E muitos outros pedidos de oração que são feitos aqui todos os dias. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, hoje você se encontra com uma angústia muito grande no seu coração. Sabe aquele frio na barriga que nos invade e faz parecer que nada mais tem jeito? Que daqui para frente as coisas só vão piorar? Se você está assim hoje, ouça essa palavra,
pois é com você mesmo que Deus quer falar. Esse Salmo 125 é bastante conhecido, até mesmo porque transformaram parte dele em uma música, usando a parte onde diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E é interessante a gente ler o Salmo 125 e olhar para a nossa própria vida e perceber que às vezes nós nos encontramos de uma maneira bem diferente do que é citada no Salmo, não é mesmo? Tem momentos que nós estamos completamente abalados e estamos totalmente abatidos, diferente do Monte Sião. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações. É com essas ações que a gente consegue alcançar milhares de pessoas. Eu sei que às vezes, ao olharmos para a nossa vida, nos sentimos distantes daquela imagem de firmeza e estabilidade que o Monte Sião representa. Pode ser que, nesse exato momento, você se veja enfrentando tempestades que te fazem balançar, dúvidas que te deixam inseguro e desafios que parecem intransponíveis. E aí é natural se perguntar: como eu posso ser como o Monte Sião, inabalável, se eu me sinto tão vulnerável? Aqui está a chave. O Monte Sião, em sua imponência, não é apenas uma representação de força física, mas também um símbolo da presença constante e protetora de Deus. Quando o salmista diz que, assim como as montanhas cercam Jerusalém, o Senhor envolve seu povo, ele está nos lembrando de que nós não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus nos cerca com seu amor, sua proteção e sua força, mesmo quando nos sentimos fracos e abalados. Pense nisso. A força do Monte Sião não vem de si mesmo, mas daquele que o criou e o mantém firme. Da mesma maneira, nossa força não precisa vir apenas de nós. Ela vem da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, mesmo que você hoje se sinta abalado, lembre-se de que sua força vem do Senhor, que é inabalável. O salmista diz também que o domínio dos ímpios não recairá sobre a terra dos justos. O que isso significa para nós hoje? Significa que mesmo em meio às injustiças, à corrupção, à dor que nós vemos ao nosso redor, existe uma promessa de justiça divina. Deus vê cada lágrima, cada dor e cada ato de injustiça. E Ele promete ser o nosso refúgio, a nossa justiça. Portanto, eu te encorajo, não perca a esperança. Não se deixe abater pelas tempestades da vida. Mantenha sua fé firme no Senhor, assim como o Monte Sião, e você verá que mesmo os maiores desafios podem ser superados com a força que vem dele. Mantenha-se firme na fé, meu querido, minha querida, pois Deus está contigo, hoje e sempre. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por mais esse dia de vida e por mais essa chance que o Senhor está nos dando de recomeçar e de nos fortalecer mais uma vez. Pai amado, eu quero entregar em Tuas mãos a vida dessa pessoa que me ouve agora e quero pedir que o Senhor a envolva em Tua presença, abrace ela com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós nos reunimos diante de Ti, reconhecendo a nossa limitação, a nossa humanidade e reconhecendo também todas as falhas que cometemos. Sabemos que em meio às nossas imperfeições, muitas vezes nos desviamos do caminho que o Senhor traçou para nós. Por isso, nesse momento,
pedimos sinceramente o teu perdão. Perdoa-nos por nossas palavras precipitadas, nossas ações egoístas e nossos pensamentos que não honram o teu nome. Lava-nos das nossas iniquidades e renova os nossos corações para que possamos refletir mais de ti em nossa vida. Senhor, queremos falar contigo também sobre as lutas e desafios que temos pela frente. Nas horas de incerteza, nas noites de preocupação e nos dias em que a carga parece pesada demais, nós nos lembramos das tuas palavras. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Por isso nós te pedimos que o Senhor alivie a nossa carga. Nos dê força, Pai. Nas horas de cansaço, restaura o nosso vigor. Na angústia, seja o nosso consolo. E no momento da incerteza, que o Senhor seja a luz que guia os nossos passos. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa oração. Que cada um sinta a tua presença de maneira real. Que a tua mão de bênção repouse sobre a vida deles, trazendo paz, amor e alegria. Que cada coração seja repleto da tua graça e que cada vida seja um testemunho vivo do teu amor e do teu poder. Deus, nós apresentamos diante de ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários e também aqueles que não foram escritos, mas que somente passaram pela mente dessa pessoa. Tu conheces cada coração, cada lágrima não vista, cada sussurro silencioso de esperança. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando desafios no seu casamento, no seu relacionamento. Eu peço que a tua mão de restauração esteja sobre essa pessoa. Que o amor, a compreensão, o perdão, a paciência sejam renovados e que cada casal encontre em ti a fonte da sua união e da sua força. Eu coloco diante do Senhor também aqueles que passam por dificuldades financeiras. Eu peço que a tua provisão seja evidente na vida dessa pessoa. Abre portas, Senhor, abre oportunidades, dê sabedoria para cada tomada de decisão que envolve a vida financeira dela e que cada um possa testemunhar do teu cuidado e do teu amor. Eu oro também, meu Pai, pelas famílias que estão clamando pela tua intervenção, para que haja paz e harmonia nessa casa. Que laços de amor e compreensão se fortaleçam e que cada membro dessa família possa experimentar a tua presença. Eu também coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão lutando com questões de saúde, saúde física, saúde mental. Eu peço que a tua mão de cura esteja sobre a vida deles. Que o Senhor possa dar alívio dessa dor, restauração da saúde e conforto para a mente e o espírito. Que cada pessoa possa sentir a tua presença consoladora enquanto ela está na busca da cura por essa enfermidade. E para cada coração que se encontra angustiado, para cada alma que busca direção e propósito, eu peço que a tua luz ilumine os caminhos dessa pessoa e que a voz do Senhor seja ouvida por ela de maneira muito clara. Que cada um encontre em ti a fonte de toda sabedoria e de toda orientação. Senhor meu Deus, agradecemos por tua infinita bondade e misericórdia. Sabemos que em ti encontramos tudo aquilo que precisamos. Confiando em tuas promessas e em teu amor, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. E é por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se tornando membros do canal. A sua ajuda tem nos ajudado a manter de pé esse projeto. E como uma forma de expressar a nossa gratidão, os membros do canal têm acesso antecipado ao Minuto com Deus. E o último recado,
chegou o novo livro do Minuto com Deus de 2024, com uma palavra rápida para cada dia do seu ano e também com mensagens inéditas. Adquira o seu através do link que vai estar no comentário fixado do vídeo e também na descrição. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Hoje eu quero orar pela sua vida espiritual, pedindo a Deus que te proteja e te guarde de todo mal, que Ele te dê força para vencer as tentações, que te dê o pão de cada dia e que a vontade dEle se cumpra na sua vida. Eu quero basear a minha oração de hoje em uma passagem bastante conhecida das Escrituras, que é o Salmo 91. Essa é uma das passagens mais citadas da Bíblia. Inclusive, muitas pessoas deixam a sua Bíblia aberta nesse salmo. Mas eu quero te dizer que, muito mais do que deixar a Bíblia aberta, nós temos que declarar a palavra, viver a palavra e tomar posse dela. Antes da gente orar juntos, eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma pessoa ou algumas pessoas, escreva o nome delas aqui nos comentários, como uma atitude de fé. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com seus contatos. Aqui, nesse canal, eu não falo de religião, eu prego a palavra de Deus. Eu falo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu creio que essa oração pode transformar a sua vida e a vida daqueles que você ama. Dê o seu like no vídeo para que a gente consiga alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aí, quando eu postar um vídeo novo, você vai receber o aviso do YouTube aí no seu celular. Esse salmo, irmãos, é conhecido por ser uma poderosa oração de proteção. Os versículos 1 e 2 afirmam que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode declarar ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essas palavras foram escritas por Moisés. E elas são mais profundas do que muitas pessoas imaginam. E a sua compreensão verdadeira acontece quando olhamos para esse salmo com um entendimento espiritual. Habitar no esconderijo do Altíssimo fala de estar constantemente na presença de Deus. Habitar é fazer morada, não é passar de vez em quando. Faça hoje mesmo um compromisso, uma aliança com Deus. E aí você poderá tomar posse de cada promessa contida na palavra do Senhor. Eu quero ler e orar os versículos desse salmo e junto com você buscar uma compreensão mais profunda para que a gente possa aplicar de forma prática os ensinamentos contidos aqui. O ponto-chave do Salmo 91 é a segurança, a proteção que devemos buscar em Deus, reconhecendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra qualquer mal. Quando buscamos o Senhor de todo o nosso coração e confiamos nele, não seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa vida. A sua casa vai se tornar uma fortaleza espiritual quando Deus estiver no centro da sua vida. Eu convido você a colocar a mão no seu coração, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, se você puder, e unir a sua voz com a minha nessa oração, enquanto juntos clamamos pela presença poderosa e milagrosa de Deus.
Eu vou declarar aqui o Salmo 91 e peço que você repita comigo essa oração. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que estão prometidas na tua palavra. E hoje, pela fé, nós queremos tomar posse de cada uma delas. Deus, muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem estão enfrentando dificuldades. O inimigo tem se levantado contra essa família, Senhor, e os problemas têm se acumulado na vida dessa pessoa. Por isso, eu peço a Ti que fales de forma específica, de maneira individual, ao coração desse irmão e dessa irmã que tem passado por esse tempo tão difícil. Nós depositamos toda a nossa confiança e esperança em Ti, meu Deus. Declaramos que o Senhor é a fonte da nossa paz e o único lugar onde podemos encontrar abrigo e descanso. Eu peço que o Senhor coloque paz dentro de cada coração que me ouve nesse momento, pois somente através da Tua paz é que os Teus filhos poderão suportar as adversidades dessa vida. É debaixo das Tuas asas que nos sentiremos seguros. Leva-nos para perto de Ti, Senhor, para que possamos encontrar refrigério à sombra do Todo-Poderoso. Nos ensina a descansar em Tua presença. Entregamos em Tuas mãos todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que tem nos perturbado, e Te pedimos que a nossa alma receba o Teu refrigério. Que essa pessoa que está me ouvindo nesse momento seja tomada pelo Teu Espírito Santo e que o coração dela se encha de esperança, de força e de coragem. Que as preocupações dessa vida não a paralisem. Sabemos, meu Deus, que muitas pessoas estão nesse momento enfrentando inimigos internos, como a depressão, a angústia, e muitas já se encontram cansadas e desanimadas de tanto lutarem, de tanto buscar por um milagre, uma resposta, e não obterem sucesso. Por isso, nesse momento, eu clamo pelo Teu auxílio, meu Pai. Que o Senhor manifeste o Teu poder em nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos e em todas as áreas da nossa vida. Nós Te agradecemos, Deus, pela Tua proteção e pelos livramentos que certamente o Senhor tem nos dado. A Tua palavra diz em Salmos 32, versículo 6, que todos os que são fiéis orem a Ti enquanto podes ser encontrado. E quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Que as muitas águas que se levantaram na vida dessa pessoa não a afoguem.
que os desertos não a conduzam para a morte, mas que mesmo em meio à escassez e às dificuldades, ela possa experimentar do teu amor, da tua provisão. Pois nós depositamos a nossa fé no Senhor. Cremos no teu poder, no teu amor e na tua misericórdia. Sabemos, meu Pai, que mesmo diante das mais altas montanhas, seremos vitoriosos, pois o Senhor é Deus dos montes e dos vales. Não existe obstáculo tão grande que o Senhor não possa remover. Nós oramos com fé, porque cremos que o Senhor é onipotente e que nada é impossível para ti. E é por isso que desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, tome posse dessa oração. Tome posse dessa palavra. Nós não somos dignos de receber as bênçãos de Deus, mas é pelo sacrifício de Jesus que temos livre acesso ao Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos. Por isso, temos a certeza da vitória sobre os nossos inimigos. Eu peço que antes de sair, você escreva aqui o seu pedido de oração. E se você orou por alguma situação que envolva alguém em específico, mande essa mensagem para essa pessoa. Se você orou pela família, copie o link da mensagem e cole lá no grupo da família ou no grupo da igreja. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. O Senhor está te dizendo hoje, não desista. Não pare de orar, de clamar. Não deixe de crer. Pois Deus tem um plano para ser cumprido em sua vida e através da sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e hoje eu te convido para participar de mais um Minuto com Deus. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. O tema de hoje é: não estremeça diante da batalha. Por isso, abra o seu coração, deixe o Senhor falar contigo de uma forma poderosa e escreva aqui nos comentários a seguinte afirmação de fé: eu nada temerei. Se você crê que com Deus ao seu lado, você não precisa ter medo de nenhuma batalha, de nenhum desafio e não precisa temer o inimigo. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, está escrito: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida que fala sobre a luta de Davi contra Golias. Davi não tinha certeza alguma em si mesmo e de maneira nenhuma ele confiava na sua própria força para vencer aquele gigante. Ele tinha uma estatura muito menor, ele tinha uma idade menor, tinha menos experiência em batalhas e nenhum respaldo das pessoas ao seu redor, pois ninguém acreditava que ele venceria aquele embate. Só que mesmo assim, quando Davi ficou cara a cara com o inimigo, ele não estremeceu e apenas agiu com a única arma que ele tinha no momento. Você pode estar pensando: eu sei, pastor, a pedra que ele tinha em mãos. Não, a arma que Davi tinha, a única arma eficaz que ele possuía naquele momento, era a sua fé em Deus. Quando Davi chama o Senhor de Deus dos exércitos, ele está dizendo que sabia que se guerreasse com Deus ao seu lado, mesmo que estivesse aparentemente sozinho,
ele estaria cercado por um exército espiritual, composto por Deus e pelos seus anjos. Davi não estremeceu diante de Golias, porque ele sabia que Golias era quem devia estremecer, pois o gigante estava diante do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, em nossa vida, nós às vezes vamos enfrentar batalhas que parecem ser impossíveis de ser vencidas, principalmente quando olhamos para dentro de nós e para as circunstâncias que nos cercam. Mas assim como Davi, nós não estamos desamparados. Deus está conosco em todas as lutas. Ele é o nosso amparo, a nossa fortaleza e a nossa esperança. Quando enfrentamos gigantes na nossa vida, sejam os gigantes representados por problemas financeiros, por enfermidades, por relacionamentos complicados ou desafios emocionais, podemos tomar para nós a mesma confiança que Davi teve naquele momento decisivo. O segredo de Davi não estava na sua força física ou na habilidade que ele tinha com a funda, mas sim na certeza inabalável de que Deus estava com ele. E essa certeza você também pode carregar com você. Essa convicção permitiu que Davi enxergasse além das aparências e das dificuldades e se ancorasse na promessa do Senhor. Davi sabia que com Deus ao seu lado, todas as batalhas se tornavam pequenas. Assim como as águias que se renovam durante a tempestade, você também pode encontrar forças quando se conecta com Deus em meio às adversidades. Não se sinta desencorajado, intimidado pelas circunstâncias, porque elas podem estar sendo desfavoráveis nesse momento. Mas em cada desafio há uma oportunidade para testemunhar o poder de Deus em ação. Eu quero recordar a você as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ele nos assegura que tudo podemos naquele que nos fortalece. Não é por nossa própria capacidade, mas sim pela capacitação que recebemos de Deus. Não permita que o medo ou a dúvida te impeçam de prosseguir. No momento de dificuldade, eleve o seu coração a Deus em oração. Entregue suas preocupações a Ele e receba a paz que excede todo o entendimento. Nós, como filhos e filhas de Deus, temos acesso a uma fonte inesgotável de força, amor e sabedoria. Apegue-se à palavra do Senhor e à sua presença, pois assim como Davi enfrentou o gigante com coragem e fé, você também pode enfrentar suas batalhas com confiança e determinação. Acredite na grandeza do Deus que está contigo e saiba que não há gigante que possa prevalecer quando o Senhor for o teu escudo e o teu defensor. Portanto, prossiga sem temor, com a certeza de que com Deus ao seu lado, você é mais do que vencedor. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E com Ele, todas as nossas batalhas podem ser vencidas. Nesse momento, nós vamos orar juntos. Eu gostaria que você erguesse a sua voz, ou até mesmo o seu pensamento, junto comigo. Escreva aqui nos comentários o seguinte: o Espírito de Deus se move em mim. Escreva isso como uma declaração de fé. E em seguida coloque o seu pedido de oração também, caso você queira. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por mais essa palavra que o Senhor revelou a nós. Somos gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua presença, que sempre nos convida a viver e a experimentar um novo tempo em nossa vida. Que o Senhor faça nascer dentro de nós
o arrependimento genuíno. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo de ruim que temos guardado em nosso coração e, consequentemente, por toda brecha e ilegalidade que damos para que o inimigo possa agir em nossa vida. Entra em nosso interior e nos purifique, Pai, de forma sobrenatural, através do sangue do Teu Filho Jesus, e nos dá um coração mais parecido com o dele. Ó Deus, eu sei que muitos irmãos e irmãs que me ouvem nesse momento se encontram cansados, abatidos e desanimados, sem forças para continuar, intimidados pelos gigantes que os desafiam. Porém, eu creio no Teu poder. Eu creio que o Senhor permanece ao nosso lado quando enfrentamos as piores batalhas da vida, mesmo quando a nossa fé é vacilante. Por isso, nesse momento, eu peço que o Senhor vá ao encontro do coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra e encha o coração delas com coragem, com força e com a certeza de que o Deus dos exércitos está ao lado dela. Tira do coração dessa pessoa todo medo, toda insegurança, toda incredulidade, que eles não estremeçam diante das batalhas, pois sabemos, ó Deus, que independente do gigante que estamos enfrentando, nós nunca estamos sozinhos. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. E no nome de Jesus, te pedir que o Senhor envolva essa pessoa com um poder sobrenatural, que eles possam sentir a Tua presença como nunca antes sentiram. Que o Senhor, através do Teu poder e do Espírito Santo, promova a cura, a libertação, a reconciliação, o perdão, o amor, que haja saúde física e mental em cada um de nós e que possamos experimentar de Ti um verdadeiro milagre. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. Não desanime, não estremeça diante dos gigantes que têm te afrontado. Deus pode te capacitar para que você saia dessa batalha como vencedor. Antes de sair, eu quero convidar você para conferir o vídeo que nós acabamos de postar no canal Minuto Reflexão. Aproveite e se inscreva nesse canal também. Nós estamos postando vídeos que ajudam no autoconhecimento e na saúde mental. E isso é muito importante. Esse vídeo vai estar na tela final e aqui no comentário fixado na mensagem. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu convido você para mais um Minuto com Deus. Sabia que Deus quer falar com você hoje? E não apenas hoje, mas todos os dias. O Espírito Santo quer se relacionar com você. E é para isso que o canal Minuto com Deus existe. Para trazer até você a palavra do Senhor todos os dias. Mas talvez Deus esteja falando com você e você não esteja ouvindo, porque o seu coração talvez esteja com medo do futuro, ou o seu interior está tão machucado pelos traumas do passado que os seus ouvidos nem conseguem prestar atenção naquilo que Deus diz a você todos os dias. Porém, hoje, mais uma vez, o nosso Deus está te chamando.
e está te convidando para abrir o seu coração a Ele e receber tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Você crê que o Senhor está cuidando de tudo em sua vida? Até dos mínimos detalhes? Se sim, escreva aqui nos comentários: eu creio. Como uma maneira de demonstrar, através desse ato de fé, toda a sua confiança no Pai. Sempre que você estiver se sentindo triste e estiver precisando de uma palavra vinda de Deus para o seu coração, conte com esse canal aqui para te ajudar. Pois todos os dias eu posto mensagens de fé para te fortalecer. Não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se inscreva no nosso canal. Nós já chegamos à marca de 2.300.000 inscritos e estamos em busca da marca de 2,5 milhões para a glória de Deus. E quando você se inscrever, lembre-se de ativar o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Salmos 139, versículos 16 e 17 está escrito: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles. Irmãos, essa passagem da Bíblia sempre me faz refletir muito e sempre me deixa maravilhado, pois só de imaginar Deus pensando em mim, só de me imaginar passando pela mente do Senhor, o meu coração já se enche de alegria. Você já parou para pensar nisso? O Deus dos céus e da terra, o Criador do universo, aquele que é o dono das estrelas, em sua infinita glória, está lá pensando em mim e pensando em você. Desde o nosso nascimento, os olhos de Deus estavam sobre nós. E isso é algo que não devemos nos acostumar nunca. Infelizmente, irmãos, nós temos a péssima tendência de nos acostumarmos a tudo aquilo pelo qual deveríamos ser eternamente gratos. Nos acostumamos com a presença das pessoas que amamos e não damos o devido valor a isso. Acostumamos com o nosso cônjuge e não percebemos o quão incrível ela ou ele é em nossa vida. Nos acostumamos com o alimento, sem nos lembrarmos de que existem milhões de pessoas que não têm o sustento de cada dia. E a pior coisa de todas, nós nos acostumamos com a presença de Deus. Esquecemos de reconhecer a magnitude de ter o Criador do universo pensando em nós a cada instante. Ao longo do tempo, perdemos a sensibilidade da grandiosidade desse relacionamento. No entanto, hoje é um dia de despertar. É um convite para rompermos com essa tendência de nos acostumarmos com aquilo que é divino, que é sobrenatural. Deus nos chama para renovar a nossa consciência e apreciar a sua companhia constante. Ele está nos convidando para abrir o nosso coração, deixar de lado os medos do futuro e as feridas do passado e permitir que a sua palavra penetre em nós. Quando reconhecemos que o Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida, desde os pequenos detalhes até os maiores, a nossa fé é fortalecida. É um ato de confiança declarar aqui, escrever aqui nos comentários: eu creio, em resposta a essa convicção. Irmãos, é hora de romper com a nossa religiosidade e agradecer de forma genuína e continuamente pela presença de Deus em nossa vida.
Vamos valorizar cada pessoa amada que está conosco, reconhecer a importância do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, ser gratos pelo alimento diário e, acima de tudo, jamais nos acostumarmos com a presença divina. Deus está cuidando de você. E esse cuidado se manifesta nos mínimos detalhes do seu dia a dia. Desde o momento em que você acorda e percebe o seu pulmão cheio de ar, até o momento em que você pode finalmente se deitar na sua cama e ter o seu tão aguardado e merecido descanso. Tudo isso reflete a grandeza e o cuidado de Deus para com você. Eu quero orar por você nesse momento. Deus amado, Deus querido, Deus poderoso, Deus compassivo, somos gratos a Ti pela Tua palavra e pelo Teu amor. Senhor, te agradecemos pela revelação da Tua palavra e pela Tua misericórdia contida nessas palavras aqui de Salmos. Hoje queremos Te pedir perdão por todos os nossos pecados, por todas as coisas ruins que permitimos ter cada vez mais espaço em nosso interior. Obrigado porque hoje o Senhor nos relembrou de que está cuidando das nossas vidas, até nos mínimos detalhes. E por isso estamos gratos e felizes, pois sem o Teu cuidado nós não saberíamos o que fazer, e nem mesmo para onde ir. Sabemos que às vezes somos impedidos de Te ouvir, seja por causa das nossas feridas internas na nossa alma, ou até mesmo por causa das nossas próprias escolhas erradas, que acabam criando um distanciamento entre nós e o Senhor. Mas hoje ouvimos a Tua voz de forma simples e clara, e por isso queremos declarar a nossa total confiança em Ti. Entregamos ao Senhor todas as áreas da nossa vida, a área sentimental, a área financeira, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso trabalho, Deus, toda a nossa produtividade, o nosso casamento, o namoro para aqueles que ainda estão namorando, as nossas amizades, tudo aquilo que eu não consegui lembrar agora ou expressar com minhas palavras. Colocamos tudo isso em Teu altar e pedimos que o Senhor seja o centro da nossa existência. Eu quero apresentar aqui diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. E eu peço que o Senhor manifeste o Teu poder sobrenatural na vida de cada irmão, de cada irmã, na vida dessa família, promovendo cura, libertação, reconciliação, paz, perdão. Que as portas de emprego sejam abertas para aqueles que estão precisando se recolocarem no mercado de trabalho. Que todas as pessoas, Deus, que entrarem e clicarem nesse vídeo hoje, possam sair daqui transformados de uma forma verdadeira. É por isso que nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra maravilhosa para que você comece bem o seu dia. Meu querido, minha querida, os olhos do Senhor estão sobre você, antes mesmo de você existir. Os pensamentos dele são preciosos para nós. E Deus está cuidando da sua vida até nos mínimos detalhes. Se essa palavra abençoou a sua vida, dê o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem, porque ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Reflexão.
A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. A melhor maneira de começarmos bem o nosso dia é dando importância às coisas certas. Muitas pessoas já começam o dia se enchendo de notícias ruins, de conteúdos carregados de violência e ódio. Outros começam o seu dia ouvindo fofocas, notícias fúteis da vida de celebridades que não vão acrescentar nada na sua vida. Outros ainda começam o dia assistindo a vídeos curtos nas redes sociais e elas acabam ficando presas naqueles vídeos curtinhos de 15 segundos, 30 segundos, sejam vídeos engraçados ou frases de efeito. Mas o certo é iniciarmos o nosso dia ouvindo a voz de Deus. E a voz de Deus está revelada na palavra dele, que é a Bíblia. Deus fala conosco por meio da sua palavra. E esse é o objetivo desse canal: trazer todos os dias uma reflexão bíblica para o seu coração, baseada em uma passagem das Escrituras. Por isso, nós postamos todos os dias 2 vídeos, Minuto com Deus. Um às 5 da manhã e outro às 18 horas. Se você quiser receber o Minuto com Deus da manhã e da noite, todos os dias no seu celular, primeira coisa, dê o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Primeiro, porque ele nos ajuda a alcançar mais pessoas. E segundo, porque você está dizendo ao YouTube que essa mensagem é relevante, é importante para você. Segunda coisa, se inscreva no nosso canal. Para a glória de Deus, nós já estamos rumo a 2,5 milhões de inscritos. Nós somos hoje 2.300.000. Por isso, se você está chegando aqui hoje nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Eu quero começar essa mensagem declarando uma palavra abençoada para você começar bem o seu dia. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, está escrito: Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Que você possa receber essa promessa no seu coração. Que o Senhor te cubra de força e coragem, sabendo que o Senhor está ao seu lado. Ele nunca te deixará e nunca vai te abandonar. Que Deus te dê equilíbrio para vencer todos os seus desafios. Você crê nessa promessa? Se você crê, escreva aqui nos comentários: eu creio no poder de Deus. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Irmãos, todos os dias nós estamos expostos a vários tipos de notícias. Nas redes sociais, na TV, nas rodas de conversas de amigos, nós somos bombardeados por informações e muitas delas desnecessárias, mas que acabam ocupando um tempo valioso na nossa vida. E além disso, nós também somos afetados por outras pessoas que nos causam sentimentos bons e ruins o tempo todo. Nós sentimos raiva, amor, tédio, preguiça, e assim se vão as nossas preciosas 24 horas do dia. E no que você prestou atenção? Quais foram as coisas que se destacaram no seu dia? Quais são aquelas das quais você se lembra? As que você repete, as que você faz porque você precisa?
De tudo isso que aconteceu com você, o que merece a sua verdadeira atenção? Nós não conseguimos focar em tudo. Nós podemos até fazer muitas coisas, cumprir todas as tarefas, mas focar verdadeiramente em tudo, nós não vamos conseguir. Portanto, nós precisamos escolher as nossas prioridades, ou melhor, a nossa prioridade. O Senhor precisa estar no centro de tudo em nossa vida. Independente de como seja a sua rotina, os seus afazeres, as coisas inesperadas que podem acontecer com você, o Senhor tem que ter um lugar cativo no seu dia. Tudo se torna inútil se Deus não estiver como o propósito final, se o Senhor não estiver no centro de tudo. Em Salmos 119, versículo 37, o salmista clamou a Deus dizendo assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Olha que oração interessante. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Parece até que o salmista sabia o que nós iríamos viver nos dias de hoje, onde os nossos olhos são bombardeados com tantas imagens e a nossa mente é repleta de tanta informação. Nós só começamos a focar nos planos de Deus para a nossa vida quando nós desviamos o nosso olhar das coisas inúteis. Tudo aquilo que não nos aproxima de Deus é inútil. Eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar, de estudar, de cumprir suas tarefas. Tudo isso faz parte das nossas obrigações. É normal. Mas você também pode fazer tudo isso como se fizesse para Deus. Nós podemos oferecer tudo aquilo que fazemos ao nosso Senhor. Se fazemos em glória, em louvor a Ele, estamos fazendo para Ele e aproveitando ao máximo o nosso tempo. Tudo pode parecer muito lindo e maravilhoso. As coisas que as pessoas buscam hoje em dia: dinheiro, fama, poder, reconhecimento. Mas o egoísmo te desvia do verdadeiro caminho que importa, o caminho de Deus. Em 1 Samuel capítulo 12, o final do versículo 20 e o versículo 21 está escrito assim: no entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Irmãos, de que adianta alcançar a glória do mundo se tudo isso aqui vai passar, tudo isso vai acabar? O que merece sua atenção tem que te aproximar de Deus e deve te deixar mais perto da salvação. O que merece a sua atenção deve te colocar mais perto dos céus e te afastar do inimigo. Desvie o seu foco das coisas inúteis e foque em Deus, no nosso Deus misericordioso, digno de toda a glória e de todo louvor. Use o seu tempo para ficar mais próximo daquele que já traçou um caminho de sucesso e de paz para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua santa e poderosa palavra, que de uma maneira extraordinária ministra ao nosso coração. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por nos conceder mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos em nossa mesa. Ainda que seja um alimento simples, ainda que seja, ó Deus, um pão com manteiga e um café, mas é o Senhor que tem nos dado. E por isso nós
glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde e obrigado pela vida de cada pessoa que faz parte da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que trabalham conosco. Queremos orar como o salmista orou. Desvia os nossos olhos das coisas inúteis. Aproxima o nosso coração da tua glória e da tua bondade. Queremos dedicar tudo aquilo que fizermos nesse dia ao Senhor e glorificar o teu santo nome em tudo que fizermos. Ensina-nos, ó Deus, a seguir por esse caminho. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que tem clamado a Ti todos os dias aqui, que tem buscado a Tua presença. Que o Senhor possa abençoá-los segundo a Tua vontade, supre as necessidades do Teu povo. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida, e não apenas receba, mas coloque ela em prática. Observe bem tudo aquilo que tem chegado aos seus olhos, aos seus ouvidos, à sua mente. Tudo aquilo que tem preenchido o seu coração. E comece a filtrar aquilo que te aproxima e aquilo que te afasta de Deus. Amém? Eu espero você no Minuto com Deus das 18 horas, aqui no meu canal. Para que você seja lembrado, se inscreva e ative as notificações. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 26 está escrito: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, não havia excesso de compromissos e de informação, não havia pandemias, recessão econômica, e ainda assim Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para nos preocuparmos, até mesmo com as coisas básicas da vida. Existem muitos motivos para nos gerar preocupação, tanto a nível individual como coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade. E segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso. Porque isso nos leva muitas vezes a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece
todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas. E por isso, Ele vai supri-las no tempo certo, assim como Ele alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque eles sejam inferiores às outras pessoas, mas porque eles não confiam em Deus, pelo fato de não o verem e de o reconhecerem como Pai. O sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável, que por sua vez pode desencadear outros problemas. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, o nosso Pai, a nossa tendência é nos apoiarmos de uma forma equivocada em nós mesmos. E essa atitude pode nos levar à decepção, porque por mais que a gente tente, nós não temos o controle das coisas. Jesus tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho, e ele quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é algo contrário à nossa ansiedade e à nossa preocupação. E ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nós nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, nós não somos dominados e nem escravizados pela ansiedade e pelas preocupações da vida, por mais importantes que elas sejam. Para nós entendermos isso, basta vermos o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. As crianças não estão preocupadas com o dia de amanhã, em como elas irão pagar as contas, como haverá comida na sua casa. Elas simplesmente depositam a confiança e a esperança no pai ou na mãe. Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que eles precisam comprar alimento para elas ou roupas para ela usar. Talvez essa é uma das razões pelas quais Jesus disse que nós deveríamos ser como as crianças. Deus, o nosso Pai, nos ensina uma grande verdade através do relacionamento terreno entre pais e filhos. A vida que Ele nos deu é sim nossa responsabilidade, mas existe um limite. Quando passamos do limite e começamos a priorizar e a nos preocupar demais com as coisas, estamos nos comportando de uma forma errada. Isso é, agindo como pessoas que não são filhos de Deus. Eu quero convidar você para entregar a sua vida a Deus nesse momento e depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança nele, independente dos problemas que você tiver que enfrentar nessa semana. Lembre-se que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você e Ele te dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais essa semana. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, reconhecemos que somos Teus filhos e pedimos que o Senhor conduza a nossa vida da maneira como o Senhor quiser. Seja feita a Tua vontade, Pai. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entregamos ao Senhor a nossa vida, os nossos dias, os nossos problemas, a semana que se inicia. Reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa limitação, mas declaramos que a nossa força vem do Senhor. Podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Por isso nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece
esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Eu profetizo sobre sua vida neste momento, que dias melhores estão chegando, para você e para sua família. Você crê nisso? Receba isso pela fé na sua vida, nesse momento. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa entrar em seu coração nesse instante e que ela possa fazer morada em você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Se você recebe essa profecia sobre a sua vida, escreva aqui nos comentários a seguinte afirmação de fé: eu recebo em nome de Jesus. Deus tem algo muito forte para falar contigo nesse dia. Portanto, abra o seu coração e não permita que nada te distraia nos próximos minutos. Talvez você esteja pensando que apenas esses poucos minutos na presença de Deus não poderão mudar toda a sua vida. Mas acredite, uma única palavra que sair da boca do Senhor pode mudar o rumo da sua história. E é isso que eu peço a Deus hoje, que eu seja nesse momento usado para trazer a palavra de Deus a você. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim essa palavra vai ser espalhada por toda a internet e vai alcançar muitas vidas que estão precisando de uma palavra de renovo, de confronto e de recomeço. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. Junte-se a essa grande comunidade de pessoas que têm buscado a Deus todos os dias. Às 5 da manhã e às 18 horas tem vídeos novos aqui no canal. Se você quiser e puder apoiar esse projeto independente, seja membro do canal. E aqui nos comentários, você também pode escrever o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Salmos 30, versículo 5, está escrito: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, a palavra de Deus está repleta de promessas para nós. E uma dessas promessas é a de que o nosso choro dura uma noite, mas que a alegria logo vem pela manhã. Muitos de nós levamos essa promessa ao pé da letra e acreditamos que, se um dia fomos dormir chorando, já no outro, quando acordarmos, tudo já terá mudado e não iremos mais chorar. Porém, o que acontece é que esta noite relatada pelo salmista muitas vezes dura mais do que o esperado. Tem pessoas que têm estado na noite há mais de 2 anos e não experimentaram o dia de alegria que vem logo depois. E como é difícil esperar pelo amanhecer, não é mesmo, irmãos?
clamamos ao Senhor em prantos, com nossos corações quebrantados, e depois de tanto tempo buscando a face de Deus, sentimos que nada mudou. E pior, sentimos como se nada nunca fosse mudar. Mas hoje Deus está nos lembrando que não importa o quão longa tem sido a noite que permeia a nossa vida, um novo amanhã irá nascer e um novo tempo está sendo preparado para nós. A noite pode ser longa, as lágrimas podem ser muitas, mas o Deus a quem nós servimos é o Deus do impossível. Ele é o Deus que transforma a noite mais escura, mais turbulenta, em um amanhecer radiante. Ele é o Deus que transforma o lamento em dança, a tristeza em alegria e o desespero em esperança. Você pode estar se perguntando: por que estou passando por isso? Por que Deus permite que eu passe por essa noite tão longa? A resposta pode não ser simples, mas saiba que Deus tem um propósito em tudo. Em meio à noite, Ele está moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé e te preparando para um propósito maior. A noite pode ser um tempo de crescimento, de aprendizado e de aproximação com Deus. E quando o amanhecer chegar, você estará mais forte, mais sábio e mais próximo de Deus do que nunca. Lembre-se de Jó, que perdeu tudo o que tinha, sua riqueza, seus filhos e até sua saúde. Ele passou por um período de profunda dor e sofrimento, sendo testado em sua fé e integridade. Mas em meio a essa longa noite, Jó nunca perdeu sua confiança em Deus. E quando o amanhecer chegou, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, e ainda lhe deu em dobro. A noite pode ser um período de provação, mas também é um período de purificação. É um tempo em que Deus nos refina, nos molda e nos prepara para os planos maravilhosos que Ele tem para nós. E o mais importante é que mesmo na noite mais escura, Deus nunca nos abandona. Ele está conosco, nos confortando, nos sustentando e nos guiando. Portanto, meu querido, minha querida, não desanime, não perca a esperança. Mesmo que a noite pareça interminável, o amanhecer está a caminho. E com ele virá uma alegria que superará todas as tristezas, uma paz que transcenderá todas as angústias e uma esperança que iluminará todos os seus dias. E enquanto esperamos pelo amanhecer, lembre-se de que Deus está trabalhando em você e através de você. Ele está te preparando para algo maior, algo que você nem pode imaginar. Então, confie nele, descanse em seus braços e saiba que não importa o quão longa seja a sua noite, o amanhecer sempre virá. E quando ele chegar, você estará pronto para receber todas as bênçãos que Deus preparou para você. Eu quero orar por você e pela sua vida nesse momento. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor e obrigado por escolher o dia de hoje para se revelar a nós de maneira tão poderosa e tão surpreendente. Senhor, esse irmão e essa irmã que me ouvem agora, às vezes estavam esperando apenas uma palavra que os incentivasse a continuar, que os dissesse para prosseguir, para não pararem de clamar. E por isso te agradecemos por ter falado conosco hoje, por mais uma vez ter colocado em nós esperança. Eu creio que dias melhores estão por vir, Senhor. Por isso que em teu nome eu profetizo isso na vida dessa pessoa que está me escutando agora. Eu creio que haverá dias cheios da presença do Espírito Santo. Eu peço que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, Pai.
por tudo aquilo que temos falado, cometido e até mesmo por aqueles pecados que ficam apenas na nossa mente. Nós cremos na promessa de um novo amanhã e cremos que o sol voltará a brilhar sobre nossas vidas. Mas Deus, muitos estão cansados de esperar. Muitos estão exaustos de tanto clamar, sem obter respostas. E infelizmente, alguns estão até perdendo a fé na promessa de um novo dia. Por isso, Senhor, acende a chama da esperança no coração dessa pessoa que está me ouvindo. Coloca nela a certeza de que, independentemente do que aconteça a seguir, o Senhor está com ela. O Senhor continua a lutar enquanto ela dorme e continuará a guiá-la em meio à guerra, em meio ao caos. Abraça essa pessoa, Pai. Envolve ela em teu amor e ministra o teu poder no coração dela neste momento. Contempla esses pedidos de oração que foram feitos aqui nessa mensagem, Senhor. E por tua misericórdia, promove a cura, a restauração, a salvação e a libertação. Abre as portas de emprego para aqueles que precisam. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro, às 19 horas, nós iremos transmitir ao vivo mais um episódio do podcast Minuto com Deus. A transmissão será aqui, através do nosso canal no YouTube. Eu peço que você se inscreva também no nosso canal oficial de cortes. O link vai estar na tela final e no comentário fixado desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você vai viver uma semana de vitória. Creia nisso. O Deus que te sustenta tem poder para fazer o impossível se tornar uma realidade em sua vida. Mas e você, recebe isso? Escreva aqui nos comentários. Eu recebo. Se você quer viver um tempo de vitória ainda nesta semana. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. E neste momento eu te convido para ter mais um Minuto com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, está escrito: Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Sabe, irmãos, nem sempre a gente vence algumas batalhas, não é mesmo? Infelizmente, tem dias em que a tristeza toma conta. Tem vezes que perdemos quem amamos, outras vezes algumas coisas não saem como nós havíamos planejado. Enfim, a nossa vida não é feita apenas de vitórias. Mas sabe qual batalha nós podemos vencer? A batalha contra o mal, a batalha contra as trevas. O inimigo não tem poder sobre sua vida e sobre a sua família. Tome posse dessa palavra. A sua família está nas mãos do Senhor e Ele sim tem poder sobre ela. A vitória que Jesus nos garante é maior do que qualquer uma que vamos experimentar nessa vida, pois é uma vitória na eternidade, uma vitória contra o pecado, contra a morte, uma vitória contra toda a ação do inimigo. Quantas vezes você se encontrou em um momento totalmente triste e sombrio e pensou que não sairia dele e que a partir dali tudo só pioraria, quando, de uma maneira sobrenatural, as coisas mudaram e mudaram para melhor. Esse é o agir do nosso Deus, que vem ao nosso encontro e nos resgata.
quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Através do Espírito Santo, Deus faz uma transformação interna em nós e nos convida para uma vida com mais propósito, uma vida com mais significado. Quando nos abrimos para a ação de Deus em nossas vidas, começamos a perceber que Ele trabalha em cada detalhe, transformando nossas dificuldades em degraus para uma fé mais profunda e um relacionamento mais íntimo com Ele. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, pois ao final eu vou orar pela sua vida. Lembre-se, a vitória em Cristo não é apenas sobre ganhar batalhas terrenas, é sobre encontrar paz em meio às tempestades. É sobre ter esperança quando tudo parece perdido. É sobre descobrir que, mesmo nas adversidades, Deus está moldando o nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para os propósitos que Ele tem para nós. Então, quando você enfrentar desafios nesta semana, encare-os não como derrotas, mas como oportunidades para ver a mão de Deus em ação na sua vida. Enfrente cada dia com a certeza de que com Deus ao seu lado, não há batalha que não possa ser vencida. Não há montanha que não possa ser escalada. Deus está com você e Ele é a fonte da verdadeira vitória. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque aí você vai receber o aviso toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E aqui tem vídeos novos todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. Vamos falar com o Pai. Deus, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu amor. Obrigado por essa semana que acabou de começar e por estar nos dando mais uma chance de recomeçarmos. Somos gratos a Ti, pois o Senhor não nos abandona nunca, nem mesmo naqueles momentos em que tudo parece perdido e que tudo parece ter chegado ao fim. É nesses momentos que o Senhor estende a Tua mão sobre nós e nos levanta. Hoje, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença para depositar todos os pedidos de oração que foram escritos aqui nos comentários. Eu coloco diante do Senhor cada nome, cada situação, cada família representada aqui, cada coração que clama por ajuda, por cura, por restauração. Deus, Tu conheces cada um deles, Pai. Conheces as suas dores, as suas lutas e as suas necessidades. Que o Senhor intervenha de maneira poderosa em cada vida. Senhor, para aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, pedimos a Tua provisão. Para aqueles que estão doentes, pedimos a Tua cura. Para as famílias que estão enfrentando conflitos, eu peço paz e reconciliação. Para aqueles que estão sofrendo com a perda de entes queridos, pedimos consolo e força. Para os que estão desanimados, pedimos renovação da fé e da esperança. Senhor, sabemos que cada pedido aqui é importante para Ti, pois Tu amas cada um de nós de maneira incondicional. Eu peço que cada pessoa que escreveu o seu pedido de oração sinta a Tua presença, o Teu amor e o Teu poder atuando em suas vidas. Que eles possam testemunhar as maravilhas que o Senhor irá realizar. Que nessa semana, Pai, possamos todos experimentar a Tua vitória em nossas vidas, de maneira que o Teu nome seja glorificado. Que possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua graça para aqueles que estão ao nosso redor. Que o Teu reino venha sobre nós e que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, assim na terra como no céu. Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus.
Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Agora, para você que tem tempo, que tem disponibilidade, eu vou continuar com essa mensagem e eu queria te dar 3 dicas práticas para você viver um novo tempo em sua vida nessa semana. A primeira dica é a seguinte: cultive a fé diariamente. Irmãos, a fé é como uma planta. Ela precisa ser cuidada e alimentada todos os dias. Comece o seu dia com uma oração, entregando a Deus suas preocupações, seus planos, seus sonhos. Dedique um tempo para ler a Bíblia, pois é através dela que Deus fala conosco. Mesmo que seja apenas um versículo por dia, faça disso um hábito. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, pratique a gratidão. Muitas vezes nós focamos tanto nos problemas que esquecemos de agradecer pelas bênçãos que recebemos diariamente. A gratidão muda a perspectiva da nossa vida. Todo dia, encontre motivos para agradecer a Deus. Isso pode ser tão simples quanto agradecer pela sua saúde, pela comida na mesa, pela família, pelos amigos. Quando começamos a ver a vida com olhos de gratidão, percebemos o quão abençoados nós somos. Em terceiro, compartilhe amor e esperança. Deus nos chamou para sermos luz neste mundo. Isso significa compartilhar amor, esperança e encorajamento com aqueles ao nosso redor. Pode ser um sorriso, uma palavra amiga, uma ajuda a quem precisa. Quando você estende a mão para ajudar o próximo, está demonstrando o amor de Deus em ação. Lembre-se, às vezes você pode ser a única Bíblia que algumas pessoas irão ler. Além dessas dicas, eu quero te lembrar que você não está sozinho, você não está sozinha em suas lutas. Deus está sempre ao seu lado. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, e em momento algum Ele te deixará desamparado. A Bíblia está repleta de promessas de Deus para a sua vida, e uma delas é que Ele jamais te abandonará. Quando nós depositamos nossa confiança em Deus, estamos dizendo que, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, acreditamos que Ele tem o controle de tudo. Isso não significa que nós não enfrentaremos dificuldades, mas sim que, mesmo em meio às dificuldades, nós temos um Deus que é maior do que qualquer problema. Ele pode transformar situações impossíveis em possíveis. Outra coisa importante é manter a comunhão com pessoas que compartilham da mesma fé que você. Participe de um grupo de oração, vá à igreja, compartilhe suas experiências com outros irmãos de fé. Tudo isso fortalece o seu caminho espiritual. Nós fomos criados para viver em comunidade, para nos apoiar e encorajar uns aos outros.